Olá, alunos! Voltamos agora para a continuação da disciplina, a nossa segunda aula do curso técnico de hospedagem, a disciplina Governança e Lavanderia. Então, nós finalizamos a aula fazendo a reflexão sobre a importância de manter a organização, a limpeza, deixar sempre a unidade habitacional pronta, né, para receber o nosso hóspede, seja na chegada e seja durante a estada dele conosco, né? Então a gente começa aqui, né, já vendo a figura da governanta administrando essas funções e colocando aqui, né, um hotel pode existir sem, não pode, né, existir sem o departamento de governança, que tem a total responsabilidade de proporcionar aos hóspedes um quarto limpo, confortável, né, seja para ele descansar quando ele voltar ali dos trabalhos que ele foi fazer na rua, ou seja, depois de um dia ali aproveitando as atividades de lazer do meio de hospedagem que a gente trabalha, seja para o descanso, né, a pernoite dele conosco. Então, camas bem arrumadas, tudo limpo, equipamentos e utensílios em perfeito funcionamento, isso é fundamental, e todas as áreas sociais, né? Ele vai fazer essa relação da limpeza e da organização baseado no todo. Então, se ele chega e já vê a recepção, o lobby ou mesmo o pátio sujo, ele já vai tendo essa impressão de que talvez ele não tenha uma boa expectativa em relação ao apartamento também. Ele vai fazendo associações, né? Então, a governanta está aqui concentrada para realizar todo esse planejamento. Então, a gente viu lá na questão do organograma aquelas subdivisões. Então, a gente segue nesse conceito, mas nem sempre você vai identificar toda essa subdivisão ou todos esses cargos no meio de hospedagem onde você vai atuar. Mas o importante é saber que eles existem e que eles podem ser adaptados diante da necessidade, né? Então, uma subdivisão dos cargos, né, de governanta. Então, a gente tem lá a figura da governanta geral ou executiva, que aí é quem dirige e coordena as demais governantas, né, ou chefias do seu departamento. Então, ela fica ali como a pessoa que vai concentrar as informações e que vai ser a responsável em dividir as tarefas, né? E é a pessoa que vai responder para o gerente geral, para o dono, né, para os proprietários do meio de hospedagem, caso necessário, né? Aí nós temos as governantas assistentes, né, então de andares, de lavanderia, encarregadas de higiene e limpeza, né? E aí elas vão coordenar as supervisoras. Então a gente vai dividindo as atribuições e os afazeres. Tudo isso de acordo com o tamanho do meio de hospedagem, né? Então aqui a de andar vai cuidar só dos apartamentos, a lavanderia só desse departamento e a higiene e limpeza, né? Aí nós temos aqui, né, a governanta então executiva administra todas as atividades do departamento de governança. Ele normalmente é um cargo subordinado à gerência de hospedagem ou diretamente à gerência geral, vai depender muito da estrutura do hotel onde você vai trabalhar, né? Dependendo do tamanho do hotel e da estrutura organizacional do mesmo. Então, dependendo do local, diretamente a de hospedagem ou diretamente a gerência geral. A assistente da governanta irá auxiliar a governanta em todas as atividades, sempre que necessário, e vai estar apta a substituir se ela tiver de férias, afastamento ou folga. Então, ela vai, dentre as demais funções, é a que vai ter maior conhecimento do todo, né, de tudo que é feito pela governanta para que possa substituí-la, né? A supervisora de andar realiza a revisão dos apartamentos, supervisiona a limpeza e conservação dos andares que estão sob responsabilidade. Então, ela vai instruir, vai treinar e corrigir o trabalho das camareiras, né? E ela é responsável pela liberação dos apartamentos para a recepção. Então, distribuído os apartamentos, a governanta lá no começo do dia, né, distribui o que cada camareira vai fazer e, consequentemente, a supervisora já sabe todos os apartamentos que ela vai inspecionar. Então, tem lá, de acordo com o meio de hospedagem que você
for trabalhar, um checklist, né, de como aquele apartamento tem que estar após a limpeza, né? Seja permanência, então o hóspede vai permanecer na casa, seja para uma próxima chegada, né? Então ela tem visualmente que conferir cada item para saber se ele vai ou não poder ser liberado ou se a gente vai precisar voltar para fazer ajustes naquela limpeza ou naquela arrumação, né? E aí, lógico, a cada ponto que ela observe que precisa ser melhorado, ela chama a colaboradora para que possa já corrigir e rever aquele processo ali, né? E aí ela fica responsável pela liberação, porque a partir do momento que eu dei o ok, aí a recepção na próxima chegada vai saber que aquele apartamento está dentro do padrão, dentro do que é o oferecido por aquele meio de hospedagem. Então é fundamental a responsabilidade da supervisão e da liberação. A supervisora de lavanderia, né, o chefe de lavanderia é a pessoa responsável pelo funcionamento da lavanderia e é fundamental que ela conheça todos os processos de lavagem e também os produtos, né, porque aí ela vai fazer a função também que é ali da supervisora de andar, que é instruir os funcionários, né, a entender a dinâmica da lavagem, então conhecer o enxoval, como que tem que ser lavado aquele enxoval, como que eu vou lavar e utilizar os produtos corretos para que ele tenha, né, uma vida útil maior, né, que a gente consiga preservar aquele enxoval que é um investimento também. A gente não pode não ter a responsabilidade porque você ter que substituir enxoval é custo, né? Então a gente também tem que saber administrar, baseado no que são as determinações para aqueles produtos que são industriais, né? Então saber manusear e diluir. E depois a gente tem a supervisora de limpeza, ou chefe de limpeza, que aí vai ser responsável pela limpeza e conservação de todas as áreas sociais e de serviço do hotel, né? Então, muito importante o conhecimento dos produtos também e equipamentos. Então, lá na lavanderia eu vou ter os maquinários, aí aqui na limpeza, né, todo o material disponível para que eu possa fazer a limpeza. Então, como eu vou usar? Qual é a maneira correta de usar? Porque aqui a gente já vai estar falando também, lógico, da manutenção e conservação, mas também de quem vai utilizar o equipamento. Então, qual é a maneira correta de utilizar, de carregar, de transportar, para que eu também não tenha a sobrecarga no colaborador e aí também fazendo com que ele não use corretamente e acabe se prejudicando também, né? Tanto na manipulação dos produtos quanto na utilização dos equipamentos, tá? Isso é fundamental. Então, algumas atribuições, a gente já falou um pouquinho sobre algumas funções administrativas, então ela vai lá, né, no começo do turno, verificar o relatório de ocupação do meio de hospedagem. Então, quando a gente tem lá o sistema informatizado, automaticamente o relatório já sai pronto, né? Mas se não, a gente faz aquela conta, verifica a situação das unidades habitacionais, então quantas estão ocupadas, quantas já foram liberadas, tem alguma coisa em manutenção, tudo ela vai vendo, né, através do sistema, verificar os hóspedes na casa, as permanências, né, então quais são os hóspedes que estão conosco e que ainda permanecem, então o tempo de limpeza da permanência ele é mais rápido. Quem são as saídas, então esse já é um apartamento que vai demandar um pouco mais de tempo para ser liberado, as chegadas previstas e a distribuição das tarefas. Então, baseado em quem fica, né, quem permanece, as saídas e as chegadas, ela vai distribuindo as tarefas, né? A nossa prioridade é sempre o hóspede que está na casa, a gente vai ter um cronograma de limpeza, e ele vai ser avisado, né, do período em que essa limpeza pode ser realizada, e saídas e chegadas para a gente ter, a gente tem lá um horário previsto para saída e outro para chegada, para que quando esse hóspede chegue também a gente tenha os apartamentos disponíveis. Então ela vai ver quem são os VIPs na casa, né, que são aqueles hóspedes importantes que a gente fala. Então, dependendo do meio de hospedagem, cada um tem uma classificação para isso.
fazer as tratativas lá de arrumação do apartamento que é determinado para ele. Tem hotéis que tem para cada tipo de VIP um tipo de serviço, ou tem um serviço, né, um tratamento único específico. A gente precisa conhecer para executar. Verificar o relatório de discrepância, que é a diferença do número de pessoas, qualquer diferença que tenha na UH. Então, às vezes eu chego, primeiro faço o check-in, e aí a pessoa que vai me acompanhar já sabe, chega, vai direto para o apartamento, não passa na recepção. E aí nessa virada de noite, na permanência, quando a camareira for fazer, ela consegue perceber, né, pelo número de enxoval ou por uma solicitação de enxoval extra, pela cama, né, desarrumada, então ela consegue saber que existe alguém a mais ali no apartamento. Apartamentos com placa de não perturbe, o hóspede sinalizou que ele não quer ser incomodado, ser perturbado, seja para limpeza ou qualquer outro tipo de interação no apartamento, né? Verifica também solicitação de hóspedes com reservas, então se eu vou ter cama extra, berço, travesseiro, enxoval extra, a chegada antecipada ou a saída, a solicitação de uma saída estendida, né? Porque tudo isso vai influenciar, por exemplo, dependendo da ocupação, o não conseguir oferecer para o hóspede que ele saia além do horário determinado, porque vai influenciar na limpeza e, consequentemente, na chegada. Então, tudo isso também tem que ser analisado dia a dia, baseado em ocupação e em demandas. É fundamental, né? Para você não ter essa questão de se comprometer e depois não poder entregar para o próximo, né? Então, essa é uma administração diária. Então, a gente tem lá a governanta responsável por manter atualizada a situação das unidades habitacionais no sistema do hotel, né? Então, se ele é informatizado, a gente vai ter siglas que vão sinalizar se ele está vago limpo, vago sujo, se ele está em manutenção, se ele já está inspecionado, liberado. Então, cada sistema também de gestão hoteleira vai ter uma nomenclatura e uma sigla, mas sempre vai existir. E se ele for manual, aí dentro de planilhas manuais, os símbolos também para que a gente possa saber, né, como que está a situação daquele apartamento. Então nós temos aqui o vago limpo, né, então o apartamento que está pronto para ser alugado, vago sujo, então o hóspede saiu e ele ainda não foi arrumado, então quando o recepcionista visualizar aquele apartamento, por exemplo, no sistema, ele vai saber que ele está vago, mas que ele não pode fazer o check-in, né, da entrada de um outro hóspede naquele apartamento, porque ele ainda está sujo, bloqueado em manutenção. Então é necessário fazer algum tipo de reparo um pouco mais demorado ou somente preventivo mesmo, para evitar que o hóspede entre, por exemplo, e a luz esteja queimada, o ar-condicionado não funcionando, algum vazamento. Então tudo isso é importante a gente fazer, e talvez isso vai ser identificado na saída, né? Fez uma saída, ou então durante a permanência, aí eu troco o hóspede se ele quiser de apartamento, se ele vai ter uma estada muito prolongada, né? Então tudo isso a gente vai administrando. Reservado para hóspede, né? Então se o hóspede pediu algo específico ou alguma montagem específica, ser próximo ao outro, se é família, então todas essas demandas. E o ocupado, né? Então é o hóspede que está na casa, e aí a gente sabe o tempo em que ele vai ficar, né? Então vejam que são várias as situações para ser administrada, e tudo isso tem que ser levado em consideração durante o planejamento para aquela semana e para aquele dia, né? Então ela verifica, né? Então a partir do momento que ela verifica, ela vai passar as instruções para a equipe, então ela vai dizer, olha, essa é a ocupação e essas são as demandas do dia, aquela listagem. Então ela vai passar as chave mestras e os relatórios, né? A camareira assina o recebimento, então ela já se responsabiliza por aquilo que ela tem que entregar naquele dia. Então esse relatório depois volta para a governanta, né, para ficar arquivado, que aí a gente vai ver lá, por exemplo, se a gente teve um VIP, se deu tudo certo, se tinha uma placa de não perturbe, se tinha alguma discrepância. Então tudo isso fica registrado, porque se for necessário consultar, a gente tem aquele documento ali, aquele relatório do que aquela camareira tinha que fazer naquele dia, tudo que foi entregue e tudo que aconteceu de adverso, né? Fica tudo registrado. E
a governanta, as auxiliares, as supervisoras, de acordo com o meio de hospedagem, vão fazer a administração e a supervisão desse trabalho, né? Então o VIP, a gente já falou, é uma pessoa importante, então às vezes um hotel vai ter aí algum trabalho, algum serviço diferenciado, é a governanta que vai administrar. Então na lista de área de hóspede será assinalado, né, o hóspede VIP, para que não aconteça do esquecimento, né? Porque quem tem esse tratamento, ele já espera recebê-lo. Então quando ele não recebe, ele já fica também um pouquinho insatisfeito, né? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, flores no apartamento, uma cesta de fruta, um kit de amenidades, né, daqueles produtos shampoo, sabonete que a gente encontra no apartamento mais completo, um tapete, uma abertura de cama, um chinelo, coisas que ele gosta, a gente já sabe e se antecipa. Essa figura, né, que é um desmembramento aqui também da disciplina, né, é encontrada hoje dentro da hotelaria hospitalar, né? Existe esse conceito que é essa reunião de todos os serviços que a gente tem na hotelaria, oferecendo conforto, segurança e bem-estar para o hóspede, né? Para aquela pessoa que está enferma e vai passar um tempo internada, né? Então eles pegam esse conceito muito baseado em humanização e trazem para dentro dos hospitais, principalmente particulares, né, para oferecer todo esse conforto e apoio, não só para quem está enfermo, mas também para quem o acompanha, né? Então a característica principal, humanização, né? Entender que ela está convalescente, mas que ela pode ser bem assistida e bem atendida, né? Então a gente tem lá por se tratar de ambiente hospitalar, o cliente e os atendimentos de solicitações se adaptam, mantendo o mesmo conceito encontrado na hotelaria. Então, a gente vai ter lá, supervisionar a mudança, né, algumas características. Se o hóspede, né, se aquele enfermo mudou de unidade, aí não vai ser mais habitacional, vai ser unidade de internação, o deslocamento, né, em caso de emergência, e os pacientes também que têm tratamento diferenciado. Então, a gente só pega o conceito e se adapta, né? Mas a gente ainda vê a mesma estrutura, a governanta, a unidade de internação, a limpeza e a lavanderia, né? Dentro dessas unidades. A gente tem também, né, a governanta atenta ao crescimento e desenvolvimento pessoal, então ela vai planejar, vai coordenar o trabalho, ela vai também focar no cliente, na produtividade, na competitividade, né? A gente tem um mercado competitivo, então o hóspede, ele tem a vivência dele, a experiência dele baseada em tudo que ele vai vivenciar, então ele pode querer experimentar um outro, trocar, né, porque ele acredita que a entrega que foi prometida não está sendo feita, então ela tem que estar atenta a tudo isso, manter a equipe unida e constantemente treinada, né, sempre relembrando os conceitos, os princípios e reforçando a responsabilidade que é você trabalhar dentro do apartamento e dentro da intimidade daquela pessoa, né? Toda a responsabilidade. A governança também administra os achados e perdidos, né? Então, esquecidos nos apartamentos, nas áreas sociais, restaurante, né? Então, tudo é entregue para ela, né? Então, ela tem lá, vai relacionar os objetos, vai colocar uma etiqueta de identificação e vai guardar. Né, e vai discriminar detalhadamente o objeto, onde ele foi encontrado, por quem, o dia, e sempre vai ficar guardado com ela. E se foi num apartamento, tentar, por exemplo, no momento de saída, por exemplo, a camareira vai até o apartamento, verifica algo, a governanta imediatamente tenta verificar se ele ainda está na recepção, efetuando o check-out para já entregar. Né? Então aqui a gente tem um modelo desse registro, ele também vai ser adaptado de acordo com o meio de hospedagem, mas é a governanta que fica responsável e ela que faz a guarda desse objeto, né? O controle de enxoval, então a gente tem lá todo o controle que é feito, porque a gente precisa preservá-lo e mantê-lo, né? Então identificar as peças que devem ser inutilizadas, identificar o desaparecimento de peças, verificar a quantidade necessária para compra e se as roupas em estoques estão
bem guardadas, né? Então a governança precisa fazer essa administração para saber se não está perdendo, ou um hóspede levando, ou o processo de limpeza, né, de lavanderia não está preservando corretamente esse enxoval. Então ela administra também toda essa parte, né? E o inventário vem para isso. Então faz toda a conta, né, a contagem, e aí você faz o controle de todo esse enxoval do hotel. As amenidades também, que são os produtos de higiene e cortesia, mas ela é cortesia para o hóspede, mas ela é custo para a empresa, então ela precisa ser administrada. Então a gente deu o exemplo aí de shampoo, sabonete, né? E a gente faz o cálculo de consumo médio, pegando o total de shampoos e o total de apartamentos ocupados. Então, fazendo essa conta, a gente sabe dizer se o consumo aumentou ou não, ou se aumentou muito também o porquê, né? Talvez um grupo, algum momento de maior ocupação, né? E aí a gente tem a questão do desperdício, né? Os inventários são operações importantes, pois têm funções fiscais, além das contábeis, porque eles podem ser padronizados seguindo o mesmo critério, né? Então sempre ter alguém que faça parte da administração financeira, da parte financeira, né? Para a gente saber se a gente teve muita perda, muita substituição, se teve que comprar muito mais, né? Então quais são as justificativas para isso? Então a governanta faz esse acompanhamento para conseguir dar esses retornos, né? O controle de enxoval, então, indicado realizar mensalmente, facilitando a identificação da discrepância, que é a diferença. Então, se eu deixo para fazer em longos períodos, às vezes eu vou ter um problema que eu conseguiria resolver lá atrás pontualmente, que vai se tornar um grande custo depois de reposição. Então, o saldo anterior, né, as entradas, o que aconteceu naquele mês, a baixa, né, roupas colocadas fora de uso, o saldo parcial, né, o estoque, o que eu tenho, né, governança, lavanderia, andar, apartamento, falta, sobra, né, então a diferença do saldo parcial e do estoque, o para-estoque, né, que é o enxoval ideal para eu atender a demanda daquela unidade, né, daquele meio de hospedagem, e o para-estoque de reposição, né, o que eu já tenho para repor caso eu tenha ali que colocar alguma coisa fora de uso, que eu tenha que fazer alguma substituição de enxoval. Então, mensalmente, a gente consegue fazer um acompanhamento melhor, né? Então, cuidando de tudo isso, né, gerenciando os materiais, organizando o trabalho, fazendo também toda a supervisão, a gente tem aí o chefe de governança colocando tudo que é de sua responsabilidade, focando em qualidade, em produtividade, em eficiência, né? Planejamento. Então a gente tem aí um departamento complexo, um departamento com várias ramificações, né? E aí refletindo sobre a importância e sobre a responsabilidade de fazer uma administração que vai ajudar a preservar o enxoval, a preservar e a diminuir custos administrativos. Então, um departamento muito sensível, porque cuida da privacidade do hóspede, mas um departamento que precisa ser bem administrado e planejado para que ele seja produtivo, lucrativo e entregue produto de qualidade, tá bom? Uma boa reflexão para essa nossa pausa e a volta em seguida para nossa terceira aula, que fecha a disciplina de governança e lavanderia.